Justiça. E hoje nós estamos com um episódio, podcast, né, muito importante, com duas convidadas para lá de especiais. E hoje a gente vai falar sobre prevenção ao câncer de mama e com duas pessoas que têm realmente prioridade, né? Tem, como dizem, lugar de fala, né? Tem lugar de fala, realmente, lugar de fala. Enfim, elas vão se apresentar. E não esqueça, desde já, de curtir, de compartilhar, de enviar para um amigo, né? Que também pode ser abençoado, que pode realmente ser transformado pelas informações que a gente vai trazer hoje aqui. Nós entendemos que íamos fazer esse episódio em outubro, por conta do tema Outubro Rosa, mas a agenda, a gente fala, né, tá na agenda de Deus, e a gente sabe que não deu certo em outubro, foi muito bom também, porque a gente vai falar disso em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, todos os meses, é isso que importa. Vai trazer informação, transformação e proteção. Então agora eu vou deixar a palavra com vocês e vou pedir para que vocês, em poucas palavras, resumam-se, apresentem-se para o nosso público. Bom, eu sou a Aline, eu sou personal trainer, mãe da Maria Clara, de 7 anos, mãe do Matheus, de 9 anos. Fui diagnosticada câncer de mama em março de 2023. Quando a Rafa convidou, né, a gente tentou encaixar realmente outubro, mas outubro era uma coisa que me incomodava muito, né? Eu e a Sara partilhava disso. De falar desse assunto somente em outubro, né? Eu fui diagnosticada em março. Em outubro de 2022, eu estava tirando foto com camisa rosa, apoiando assim a campanha, mas eu não tinha dimensão do que era outubro rosa, do que era passar, né? Então eu acho que é um assunto que atemporário, né? Não tem dia, não tem hora. Hoje mesmo eu tenho certeza que tem mulheres sendo diagnosticadas com câncer de mama. Então, que a gente consiga falar um pouco mais sobre o assunto. É isso, agora é a sua vez. Brevemente. Oi, gente, eu sou a Sara, eu sou pedagoga, sou casada, mãe da Mariana e da Thaís, sou cristã. Fui diagnosticada também com câncer de mama, só que no ano passado, no meio do ano passado. E também estou feliz de estar aqui para a gente falar um pouco sobre isso, né, sobre a questão de informação, transformação, como né, que você estava falando antes. Poder compartilhar um pouco do que foi esse processo, né, a fim de tentar ajudar de alguma maneira. Vai ajudar. Importante, cada um tem um processo, né? Tenho certeza que vocês duas aqui, cada uma teve um tipo de processo, né? Não é um processo único para todo mundo, né? Mas é muito importante compartilhar tudo isso com outras pessoas para que elas se conscientizem. E como ela disse, né? A Aline disse, é muito importante falar sobre o assunto. Durante todo ano, não só lógico, o Outubro Rosa tem um marco, mas não é só ali naquele momento que precisa ser levantado isso, precisa ser falado sempre, né? Porque é o que você disse, todo dia, todo momento tem uma mulher descobrindo sobre o câncer de mama. Falar sobre a prevenção também, né? Porque eu acredito que vocês não tinham em mente que um dia passariam por algo assim. E também não tinham em mente o tipo de experiência, né, que vocês tiveram, que é algo que a gente, né, não sabe, mas vocês com certeza vão poder nos passar um pouquinho disso, né, e eu queria entender de vocês, né, como era antes de ter, né, o câncer de mama para vocês, como vocês enxergavam essa jornada antes e o que mudou quando vocês, né, descobriram, assim, o que marcou vocês nisso? Bom, para mim, para começar, o Outubro Rosa fala-se só do apalpar e achar o nódulo, né? É só isso que é falado. E quando eu achei o nódulo, eu não sabia para onde eu ia. Eu não sabia o que fazia, eu não sabia qual médico procurava. Eu falo assim, que é tão pouco que é falado, que às vezes a gente fica até meio que revoltada, sabe? O paciente mesmo, que tá passando pelo processo, a gente fica meio revoltado. Porque fala assim, faça um autoexame e um nódulo. Tá. E eu achei, e agora? Pra onde eu vou? Eu faço. Né? Pra quem que eu corro? Porque é desesperador.
E outra coisa, vocês vão ver que eu e a Sarah vamos conversar, porque a gente conversa muito. E é verdade. Uma coisa que a gente conversa muito é que muitas mulheres acham um nódulo e por medo, por não ter informação, elas não vão atrás. Elas deixam lá, né? Deixam, às vezes, o médico também acha que não é nada e vai ficando, né? Eu demorei 2 semanas para ir atrás, é pouco tempo, mas é um tempo que não era para ter esperado, né? Tipo, 2 semanas, achei o nódulo, e agora? Ah, não é câncer, imagina eu. Tão saudável, treinava, comia direito, eu vou estar com câncer? Imagina, não é. É hormônio, é qualquer outra coisa, menos câncer, né? Então eu não sabia mesmo para onde ir, eu não sabia o que fazer, eu não sabia qual médico que eu precisava passar, eu não sabia qual era a ordem, quais exames eu precisava ser feito. Então acho que falta muito ainda informação dentro do autocontrole, né? A gente estava falando hoje sobre isso, né? Tá bom, a gente faz o teste, eu nem sei se deu a questão de apalpar e tal. A gente nem sabe se realmente está fazendo corretamente, né, ou não. E se, né, o que a gente faz, é literalmente isso que a gente estava falando lá no almoço. Então, eu já cheguei, assim, como a Aline falou no começo, a participar de alguns outubros rosa, mas daqueles, assim, que só vai todo mundo de rosa para algum tipo de evento, né? Aí você coloca lá, prevenção. Isso. Mas, assim, ainda bem, também já cheguei a participar de poucos, mais na igreja mesmo, onde já trazia um pouco mais de informação, né? Às vezes um testemunho, a chance da pessoa poder fazer naqueles caminhões, né? A mamografia, mas você descobrir, assim, eu fico ouvindo, assim, falando, eu lembro que comigo foi meio que uma coisa assim. Você falou que ficou 2 semanas, né? Eu tive um choque, assim, de tipo assim, de não ir também. Porque você ouve tanto assim, vai ver não é nada. Só que aí você fala, cara, mas e se for? Aí você fica naquele, não, mas não vai ser. Aí tem dia que você acorda, não vai ser nada, não vou ter fé, não vai ser nada. Tem dia que você fala, cara, pode ser. Então, assim, eu acho que esse bloqueio acontece, sabia? Não é possível, deve acontecer com outras mulheres também. Mas eu lembro que quando eu descobri, eu tinha começado a passar com uma médica em Jundiaí e foi a primeira vez que eu fui para falar sobre isso, porque rapidamente o meu seio ele já mudou o aspecto dele, né, todo. E aí eu fui, eu lembro que ela não me examinou, ela só pediu alguns exames. E entre isso de eu ir à médica e eu marcar os exames, eu recebi uma ligação do lugar dizendo que eles não iam mais atender meu convênio. Como eu já estava preocupada com isso, eu falei, cara, eu vou já correr com o meu médico lá de São Paulo mesmo, que pelo menos ele já me conhece, deixa eu passar isso, que eu procuro outro por aqui. Fui fazer os exames, só que fui com a guia dela. O que aconteceu? Quando eu fiz a exame, eles mandaram para ela. Mas eu já estava passando com outro médico. E eu lembro que ela me ligou, desesperada, não sei, eu sei que tudo acontece por um propósito, né? Mas não sei o que aconteceu com ela naquele dia. E foi assim que eu descobri o meu, tipo, você viu o seu exame? Eu falei para você fazer tudo. Aí naquela hora que ela falou aquilo, eu já sabia. Não tinha recebido ainda o diagnóstico oficial, mas por telefone, então. Por telefone. Eu falei para você fazer tudo, eu te expliquei. Desesperada, né? Pode vir aqui, mesmo sem atender o seu convênio. Ela não esperou nem eu dizer que eu já estava sendo atendida, mas ainda não tinha recebido o meu diagnóstico, né? E quando eu desliguei o telefone, eu fiquei sentada no puff da minha sala, horas, olhando assim, lá para fora, falando, cara. Como a Aline falou, assim, você fica meio que, o que eu faço agora? Para onde eu vou primeiro? Eu já estava fazendo os exames, aí primeiro eu recebi esse baque, quando meu esposo chegou, eu falei para ele, falei, amor, né? Porque a doutora já me ligou assim. Aí entreguei os exames para o meu ginecologista em São Paulo, aí ele me chamou lá, com calma, sentou, nem contei para ele tudo, né? Mas já fui sabendo. E aí ele falou, aí foi onde ele começou a me explicar os primeiros passos. Foi procurar um lugar especializado,
me indicou, mas aí quando eu contei isso pro meu marido, ele já correu e tinha marcado uma consulta para mim no lugar onde eu estava fazendo, onde eu fiz o meu tratamento. E aí lá na consulta ele falou: doutor, eu já marquei uma consulta para ela. Eu nem sabia. Já marquei uma consulta para ela em tal lugar. Ele: não, pode ir e tal. Aí eu fui, comecei a ir nas consultas que eles marcaram e fui recebendo mais informações, uma coisa de cada vez, né? Mas mesmo assim é muita informação. Eu acho que seria muito legal a gente ter, assim, poder participar mesmo de atividades onde você recebe essas informações antes de você entrar nesse tiroteio, nessa loucura que é viver isso. Porque eu lembro até do meu médico falar pra mim assim: é bom você vir com o seu marido, porque já é comprovado que vocês só conseguem absorver tanto por cento de informação, então é bom ter mais alguém, porque é muita coisa. E eu confesso, eu brinco com a Aline, eu falo: Aline, eu pergunto pra você porque você guarda, eu não consigo guardar. Eu recebi milhares de informações no começo e só conforme eu fui vivendo cada passo que eu fui buscando de novo, tá, mas e aqui, eles já tinham me falado, mas óbvio, eu falei: não, preciso viver uma coisa de cada vez. Eu acho que se eu tivesse assim um pouco mais de informação antes de viver tudo isso, quando chegou a hora, eu sei, ninguém fica tranquilo, né, quando chega essa hora. Mas talvez eu, sabe, tivesse mais assim: não, acho que isso aqui é aquilo que eu já ouvi que tem que fazer e vou, mas você realmente fica perdida, assim. Acho que só de falar, eu fico perdendo o ar. Parece que a sensação é. E pra você, Aline, como foi? Eu, igual eu disse, eu esperei 2 semanas, né? Minha mãe tinha tido um linfoma, eu tinha guardado segredo do nódulo, só a Lilian sabia do nódulo. E aí minha mãe, eu contei numa quinta-feira pra minha mãe falou: amanhã você vai fazer ultrassom. Marca ultrassom particular, ele vai fazer e vai ver o que é isso, porque pelo convênio é tudo mais demorado, pelo SUS ainda mais, né? E aí eu fui fazer ultrassom e eu tenho uma amiga que é da área da saúde, falou: olha, se perguntaram quem é seu médico, já é um indício, né? E aí eu fui lá fazer ultrassom, aí a médica veio e pergunta, né? Quem que é o seu mastologista? Não tinha mastologista, não tinha nada, não tinha, né? Não tinha ninguém. E aí a Lilian que me ajudou mais uma vez, que foi que ela me passou o telefone do médico, que é o Dr. Roberto Jordano, que tinha atendido a Rosângela. E naquela tarde eu falei com ele, eu falei: doutor, ó, tô aqui com ultrassom de Behides 4. E Esse é o tipo, né? Eu não é o tipo. O Behides é uma coisa também que eu gosto muito de falar quando eu vou contar sobre isso, que as pessoas não sabem o que é Behides, né? E vem a nomenclatura lá: Behides 3, Behides 2, Behides 4, Behides 5. Então, Behides 4 é tipo um alerta. Ó, pode ser, pode não ser. O Behides 3 é aquele que as mulheres acompanham para ver se evolui ou se não evolui. O Behides 5 é quase certeza que é câncer, o 6 é câncer. Então eu recebi o 4, que era um alerta, né? Tava estranho, era não possível. Aí na sexta-feira à tarde eu conversei com o Dr. Roberto, e o Dr. Roberto falou: olha, na segunda você vai lá na clínica e eu vou fazer o ultrassom e a gente vê. Aí ele foi assim, passei final de semana que teve não só 48 horas, eu acho que vivi muitas horas, muito mais do que 48 horas. E aí na segunda de manhã eu fui lá até o Dr. Roberto e ele falou: realmente tá aqui. Lá na clínica eu já fiz mamografia, fiz ressonância de mama e em 6 horas eu fiz biópsia. Assim, foi muito rápido pra mim, eu não tive esse tempo de uma coisa de cada vez, não, foi muito rápido. E aí ele tirou da biópsia e falou: olha, eu quero fazer a biópsia porque eu consigo ver o material. E a hora que ele tirou o material, ele falou: olha, eu acho que é câncer. Na segunda-feira. A gente vai mandar para análise e a gente vai ver o que vai dar. E saiu o resultado 2 dias depois. Em uma semana eu fui diagnosticada com câncer de mama.
Não sei o quão bom para a doença é muito bom, mas para a cabeça é muita coisa para processar. E aí depois que você, você descobre, é câncer de mama. Aí o que ele é? O meu era HER2 positivo e hormonal, eram 2 tipos. E aí você tem que achar ainda, era câncer, veio primeiro o carcinoma invasivo, depois que veio o subtipo, né? Era abdominal. Isso. Gente, muita informação. Eu nunca ouvi falar disso. Então vem carcinoma lá. Aí ele falou assim, tá bom, agora a gente tem que descobrir o sobrenome dele para atingir de fato no que precisa ser feito, né? Então não é assim, é câncer de mama, né? O meu câncer de mama foi um tipo, o da Sara foi outro tipo, de outro tipo. Então isso direciona um tipo de tratamento, né? Direciona exatamente. E aí fomos descobrir o subtipo, que aí deu o HER2 e o luminal. E dia 28 de março eles estavam operando. No mesmo mês. No mesmo mês eu operei. Dia 28 de março eu operei e tirei, né? Em 20 dias você operou. Foi muito rápido. Eu operei no dia 21, você operou no dia 28. Foi pertinho, né? Mesmo mês. E a nossa mente, né, assim, eu penso que o emocional, né, como que ele se transforma, porque o corpo está sofrendo impactos tão rápidos e invasivos, e a mente também, porque além de vocês, me conta, né, se é realmente assim, mas além de vocês sofrerem impactos na vida de vocês veem os de fora também, né, Sim. tendo impactos, né, que vocês estão levando, mas eles também estão passando por isso. E vocês falem pra gente um pouquinho como foi a rede de apoio de vocês. O que vocês tinham como rede de apoio? Qual a importância disso para vocês? Rede de apoio, como eu falo, é parentes, família mesmo, casa, amigos, né? Como que foi? Vocês tiveram isso na vida de vocês, nessa jornada? A rede de apoio é a base, né? De casa, eu acho que não tem quem não apoie, né? Todo mundo apoia, todo mundo quer abraçar de alguma forma a causa, mas aquela estrutura, aquele núcleo, ele se fecha, né? Eu falo que quando eu descobri o câncer de mama, eu estava fazendo faculdade, estava fazendo uma segunda faculdade. Eu estava com dois empreendimentos louca, duas coisas fazendo. E quando eu recebi o diagnóstico, nada mais me interessava. Nada mais era importante. Eu não queria mais nada. Eu só queria estar em casa. A única coisa que me bastava era estar em casa. Então aí você vai pensando, refletindo o que é importante, quem é importante, como eu vou explicar para os meus filhos que eu estou passando. Né? Hoje Matheus e a Maria falam do câncer de mama melhor do que muita adulto. Porque quando eu descobri, eu tinha que ensinar a eles o que a gente já estava para passar, né? O que ia acontecer, porque você recebe lá, e o médico olha para sua cara e fala assim, olha, provavelmente vai ser isso, você vai perder todo o seu cabelo, você vai fazer uma cirurgia, você vai passar por rádio, você vai fazer isso, você vai fazer... E você vai fazer, e aí você fala assim, né? Tipo assim, vou fazer, né? Só jogando, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser assim, vai ser assim. E lá em casa eu falei para as crianças que eu ia... Tinha um carocinho, tinha achado um carocinho. E eu precisava tirar aquele carocinho e depois eu ia ter que tomar remédio, meus cabelos iam cair. E depois eu ia passar por um outro processo, e por um outro processo, e por um outro processo. E assim, eles foram assimilando. Mas até hoje, na quinta, eu fui tomar injeção, o Zoladex, e eu falando com eles, falando assim, a mamãe vai tomar injeção. Aí o Matheus falou assim, mãe, mas tá tudo bem, né? Você tá bem, tá tudo certo, seu cabelo tá crescendo, seu cabelo tá crescendo. Então, assim, essa rede de apoio, esse parceirismo, né, de marido, que, assim, o que nós temos é presente mesmo, né? Presente de Deus, porque muitos Você meio que abandonam, né? redescobre o valor de tudo isso, né? Como a Aline falou, sabe o que eu acho interessante, assim, né?
Você tá falando e eu tô pensando aqui, a gente vai lá no médico, aí ele fala tudo, olha, mas fica calma, vai dar tudo certo, a gente vai te ajudar, vai ser assim, traça todos os passos ali com você, depois você sai de lá, você chega em casa, olha pra porta da sua casa e fala assim. Você sabe que eu tenho a lembrança de olhar para a porta da minha casa quando eu cheguei da consulta? E tipo assim, Respira. sempre isso, sabe? Respira fundo. Mas eu tive também muito apoio no início até para contar. Porque eu não sei como foi com você, Aline, mas assim, eu não gostava de ter que contar. E eu precisava contar. E eu lembro que isso me pegou tanto no começo. Toda vez que eu tinha que falar para alguém, parecia que eu estava ouvindo de novo a história, tipo, sabe? Você tá contando. E aí eu lembro que eu falei pro Wagner, eu falei assim, meu esposo, né, eu falei para ele, você vai contar para sua família, é muito bom contar para mim, vamos dividir. Aí você percebe que você conhece tantas pessoas e que uma hora todo mundo vai saber, né? Porque você vai começar esse tratamento. Não tem como. É um tratamento que não dá para você passar por ele escondido, né? Então, assim, e eu ficava pensando nisso, eu vou falar uma coisa agora que tem a ver com fé, assim. Eu creio muito, assim, que Deus, ele traça planos muito melhores que os nossos e ele sabe exatamente como fazer tudo direitinho. Hoje eu penso assim que a gente chegou aqui em Jundiaí, já foi um baque, né? Que nem eu estava falando para você no começo. Eu vim para Jundiaí pensando que ia fazer várias outras coisas e aí eu descobri que estava doente. Mas eu vejo hoje, como a Aline falou assim, eu queria ficar em casa, né? E eu me senti guardada aqui. Mas eu acho que o fato de estar aqui, eu, minha família ali, como você falou, fez muita diferença para mim, porque todo mundo sabia, eu recebia esse carinho, mas eu estava aqui, sabe, com a minha base forte ali. Então, assim, como foi falado já, para mim fez muita diferença isso. E a gente já conversou sobre isso também, né, Aline? Que, assim, acho que a família toda amadureceu nesse processo. As minhas filhas, eu também sentei com elas, nós sentamos, né, e a gente foi falando. Olha, tá assim, tem achou um carocinho no seio, então eu vou ter que fazer um tratamento. E aí vai chegar uma hora que a mamãe vai ter que operar, vai chegar uma hora que talvez eu tenha que retirar o seio, vai chegar um momento que eu vou ficar careca. E a gente foi falando, né? Então, conforme foi, pelo menos na nossa casa, deu certo, né, Aline? Conforme foram acontecendo essas coisas, chegando, olha, lembra que eu falei que eu ia ficar careca, tudo, então, vai começar agora esse tratamento, que é quimioterapia, e vai acontecendo isso. Quando eu raspei a cabeça, elas ficaram comigo, sentadas no sofá. Eu lembro que meu marido estava viajando a trabalho, ele precisou de uma viagem a trabalho. Eu não aguentei aquela semana, eu precisei, falei, não, preciso tomar uma decisão, não raspar. E ele não estava, mas elas ficaram no sofá comigo ali, olhando tudo. Me ajudaram muito, sabe? Eu lembro o dia que a minha filha mais velha descobriu que... Porque eu conversei com elas e não falei a palavra câncer. E eu lembro que um dia eu estava na mesa, marcando umas consultas, e tinha um papel do hospital, né, falando câncer sempre. Aí eu lembro da minha filha chegar em mim e falar assim, mamãe, esse é o seu papel na consulta? Eu falei, por quê? Aí ela falou, mas aqui está escrito câncer sempre. Aí foi mais... Aí eu percebi que, na verdade, eu deveria ter falado no começo. Aí eu tive que sentar com ela e falar, filha, porque o nome desse programa é câncer, né? Só que ela já tinha escutado falar de câncer de uma forma, talvez, muito mais... Quando a gente de fora recebe a notícia, que nem eu me lembro do dia que você e o Wagner sentaram na nossa frente e falaram, nós não sabemos como vai ser. Nós não temos a menor ideia, mas a gente está avisando vocês e é isso. E a gente simplesmente não tem o que você falar, sabe? Não existe. O que existe é se colocar à disposição e realmente estar em oração, mas não adianta querer gerar palavras lindas, porque é um momento que não é esse momento, sabe? E muitas vezes as pessoas, pelo impacto da palavra, câncer, as pessoas, câncer, calma. Mas é que tem vários estereótipos, né? As pessoas pegam um estereótipo muito ruim, às vezes, né? E acha que aquilo, eu falo que
vou cortar o cabelo, já vinha a cena lá da Camila lá, chorando e raspando a cabeça. E eu já me imaginava na quimioterapia emagrecendo, eu engordei. Você também. Eu imaginava que, nossa, na quimio eu vou emagrecer. Eu me imaginava jogada na cama. Antes de tudo isso acontecer, você imagina um monte de processo que não é o estereótipo. Eu acho que esse vídeo da Carolina Dickmann raspando a cabeça, ele foi um marco na vida de toda a população que assistiu sobre a doença, sabe? Porque realmente a gente lembra dessa fase, desse momento triste. Até a música, as pessoas não esquecem. Mas sabe o que é engraçado? É o momento mais triste. Parece que quando você recebe esse diagnóstico, virou, como você falou, a gente já lembra da Camila, a música, olha, isso aqui é o ápice da tristeza. E aí a impressão que dá é que esse é o momento mais triste, né? E eu estava falando com a Aline isso, que quando eu raspei, foi libertador para mim. Eu lembro que eu sentei na cadeira e já trouxe o meu lenço, e enquanto a moça raspava a minha cabeça, assim, eu fiquei pensando, quando ela terminar eu já ponho o lenço, ela já me ajuda a ver um jeito aqui. Cara, eu não usei. Eu só usei o lenço quando ficava frio. Mas sabe por quê? Porque, assim, é um processo que envolve muita dor de diversas maneiras. Por que eu estou falando isso, né? Porque a gente está competindo o que dói mais aqui. A questão é que eu realmente acho, a gente estava falando de rede de apoio, eu realmente acho que uma pessoa que vive esse processo, e isso eu estou falando assim para quem tiver um amigo, para quem tiver um parente, essa pessoa ela merece ser abraçada de todas as maneiras possíveis. Porque existem muitas dores assim que ninguém nem imagina. E você sabe que perder o cabelo aos poucos foi muito dolorido para mim. De perder um pouquinho todo dia, ver um pouquinho no sofá, ver um pouquinho na cama, um pouquinho quando você senta ali. E eu lembro de ter sentado e falado assim, eu preciso ter uma lição sobre decisão. Eu preciso tomar uma decisão. E eu lembro que tinham pessoas que falavam para mim assim, não, se fosse você, eu esperava mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. E eu queria ouvir essas pessoas, só que eu sofria. Cada vez que eu passava a mão no cabelo e vinha um tufo, era muito dolorido. Então eu falei, não, hoje eu vou tomar uma decisão. Sabe assim, você percebe que você cresce muito nesse processo. Eu falei, eu vou tomar a decisão. Eu vou encarar que eu quero raspar. E eu vou raspar. E eu lembro que quando eu raspei, eu nem coloquei no lenço. Não coloquei no lenço. Porque eu falei, pronto, acabou. Sabe assim, você quer tentar eliminar um sofrimento de cada vez? E ali pra mim foi isso. Acabou. Cabelo não vai ser mais problema agora. Vou varrer a minha casa, passar um aspirador, tirar esse monte de cabelo daqui. Não quero mais pensar em cabelo. É como se fechasse um ciclo, né? Diferente da Sara, igual eu falo, nada é único, né? Não tem um estereótipo, não tem um modo certo, tem o seu modo de fazer aquilo, né? Eu já me expus na internet, né? É verdade, eu vi o vídeo. Eu me expus no Instagram. Quando eu descobri o nódulo, eu falo assim que também tem muito a ver com fé. Desde eu ouvia Deus falando que eu ia passar pelo câncer de mama, mas que eu ia passar. E desse meu passar, eu precisava ficar forte, que minha força fariam coisas que eu não sabia o que era. E eu lembro que eu decidi me abrir. Então, muitas coisas foram impostas, né? Por exemplo, eu fiz o quadrante e já pus uma prótese. Mas quando eu colocava a prótese, quando eu me olhava no espelho, eu não amava a prótese. Eu não gostava daquilo que eu via. Então, se você tá lindo, ficou, mas não, eu preferia mesmo Shiba, sem nada. Passei a amar o outro também. Mesmo Shiba, tá tão bonitinho. Aí eu olhava e me reconhecia, né? Aí foi o processo do cabelo. Maria Clara sofreu absurdamente. O Matheus, ele é muito homem mesmo, bem prático. Mãe, tá tudo bem? Você tá bem? Tá bem. Aí, tá bom, mãe, então tá. Tá ok. Já a Maria Clara é uma menina, né?
Não acredito, isso Toda e ela vaidosa. toda vaidosa. Chorou muito, muito, muito que eu ia ficar careca várias vezes. Eu acho que já a gente precisou desse processo até a decisão de raspar para mim e para ela. Então sempre antes de dormir eu falava assim, eu te amo e te amo de qualquer jeito. Aí ela falava também, eu te amo de qualquer jeito. Aí eu brincava, mesmo quando a mãe ficar careca, sim, eu te amo, então aí eu forçava. Que independente de como eu ficasse, a gente se amaria. Independente. Os cabelos começaram a cair na 4ª semana, mas eu tenho muito cabelo, né? Então, eu decidi não raspar, assim, rápido. Porque a quimio que eu fiz também foi diferente da Sara, né? Eu fiz quimio que era semanal, então assim, eu não fiz as chamadas químicas vermelhas, eu fiz só as brancas, semanais. Então foi caindo aos pouquinhos e eu decidi que eu não ia raspar. Eu não ia raspar até o momento que eu decidisse mesmo que agora chega. E levaram 5 semanas. 5 semanas. Até o dia que a Maria Clara e o Matheus olharam pra minha cara, Maria mais ainda, que era, mãe, deu, vamos raspar esse cabelo porque já chega. Só que minha mãe, quando ela ficou careca, quando ela teve câncer, quando ela passou por quimio, minha mãe não se aceitava ver careca. Então pra minha mãe era uma dor absurda me ver careca. E até que o dia que aí eu não contei pra ela, pra minha mãe, e eu sentei lá em casa, no chão de casa, bem no tesouro pra Maria e pro Matheus, e eles rasparam. E realmente, quando cai no cabelo, parece que você fala assim, acabou. Agora eu posso enfrentar o que eu quiser, sabe? Tipo assim, agora eu tenho força de novo. Eliminei esse problema, né? Falou sobre fé, né, de Deus, que ele te fortaleceu, né, que você sabia que ele estaria contigo. E eu me lembrei da passagem, né, onde ele fala, né, você vai passar pelo fogo, mas eu estarei contigo, o fogo não te queimará. E literalmente é isso, né? E não vai afetar mais, ele vai com a gente, então... E é um sobrenatural que você vive, viu? É assim, sabe aquela parte que fala assim, ó, no sofrimento você enxerga muito, muito, muito mais. E é isso, é um sobrenatural, né? Você falou de apoios, você vai vendo que é uma movimentação, né, Sara? Algumas pessoas vão embora, outras pessoas chegam, e você vê a sua vida inteira movimentando. O que era prioridade deixa de ser. E aí, num dia que você tá muito mal, chega alguém e fala alguma coisa. A Sara foi presente, né? A Sara foi um presente nessa. A Sara foi um presente dessa movimentação. Porque talvez, né, a gente não tivesse se encontrado, se conectado, a gente não tivesse. A gente partilha de muita coisa dos áudios, né, Sara? Que a Aline tá falando é um sobrenatural. Cara, realmente é isso, assim, é realmente a paz que excede qualquer entendimento, porque são dias difíceis, um após outro, mas é incrível como a Aline falou. Algumas pessoas se levantam também sem que você percebesse e sem que você nem esperasse. E você percebe como que Deus, ele supre essa necessidade sua, porque eu já tive momentos que nos dias que eu estava mais assim para baixo, eu recebi uma ligação. Uma delas foi uma visita que eu recebi da Rafa e do Carlinhos, do pessoal de Missões, que aquele dia foi muito feliz para mim, aquele dia. E você vê, gente, como assim, a fé é muito importante nesse momento, porque como Deus está de olho em você. Como que assim você fala, nossa, hoje é um dia que... Aí daqui a pouco alguém liga e fala, tudo bem com você, e te dá uma palavra. Ou você recebe uma visita, ou você recebe uma ligação, um áudio de alguém. E sobre o sobrenatural, eu lembro que na minha primeira consulta com o mastologista, ele falou para mim e para o meu esposo assim, olha, eu quero que você se prepare para um tsunami que vai passar na sua vida. Eu falei, caraca, um tsunami, né? Você se prepara, porque vai passar um tsunami. Mas no final vai dar tudo certo. A gente tá aqui com você, no final vai dar tudo certo. Eu falava pro Wagner assim,
cara, não funcionou ainda. Daí ele falou, aí eu falei, não, ainda tá ok. Aí a gente ia a gente ia vivendo e eu falava assim, não foi ainda, foi, sabe? Você ia naquela força e falava, acho que ainda não foi funcionando. Só que, cara, teve um dia que eu entrei no banheiro, fui tomar meu banho e falei, Deus, o tsunami chegou. Eu não vou me levantar mais. E eu lembro que assim, aquela noite eu chorei pra caramba. Meu Deus do céu, eu chorei muito. E que foi quando eu cheguei em casa após a cirurgia e me vi pela primeira vez, né? E eu lembro que na manhã seguinte, aí ali, né, aconteceram várias coisas, tive uma experiência incrível aquela noite com Deus. Mas assim, pra resumir, eu lembro que no dia seguinte, depois eu falei com Deus, chorei, ouvi louvor. No dia seguinte, aquela angústia tinha passado, né? E assim, pela força que veio, a ponto de eu achar que falar para Deus, não, agora veio. O tsunami chegou. É algo mesmo sobrenatural, só Deus mesmo, para fazer assim, você não está isento da dor, você não está isento de passar isso, mas com Deus a gente passa assim com esperança, né? No dia seguinte eu amanheci com Fôlego novo um mesmo. fôlego novo, exatamente. Sabe, para caminhar mais algumas milhas ali. Você teve algum dia assim, Aline, que foi sim, que você falou? Teve. Quando eu cheguei uma semana antes de cortar o cabelo. Eu tava muito triste. Eu perguntei, falei assim pro meu marido, ou você me leva pra praia, ou eu vou me jogar Fonte, eu paro pra hoje, porque eu não aguento mais. E aí ele me levou pra praia. Sabe? Aí ele me levou pra praia. Mas eu lembro que na hora que eu retornei, tava tudo lá. De novo. Fuga, né? Não adiantou fugir. Tava tudo lá. Então eu tive que encarar. Eu recebo muita pergunta, como eu uso muito no meu Instagram, eu recebo muita pergunta assim, de pessoas, muitas falam assim, uma pessoa muito querida minha tá passando, o que eu faço? Eu falo, esteja presente, faça a comida que ela gosta, não, você não precisa falar as palavras mais bonitas, sabe? Não precisa, nossa, eu adoro comer isso, leva pra ela. Sabe? Eu tive uma prima minha que eu tinha acabado, ela fez uma panela de sopa pra mim. E aquela sopa, tipo assim, era uma sopa. Às vezes a pessoa acha que preciso. Não. Reze por ela, mande mensagem. Sabe aquela coisa? Nossa, hoje eu acordei pensando em fulano. Manda aquela mensagem pra ela. Olha, eu tô rezando por você. Sim, são coisas, assim, são detalhes, esteja presente. Eu falo assim, olha, quando a pessoa fala assim, olha, eu não quero, ou fala assim, eu não quero receber visita, insista um pouquinho mais, porque a gente se fecha às vezes. Às vezes a gente precisa de alguém, mas a gente não tem coragem de falar assim, Rafa, eu tô muito mal hoje, você vem aqui me visitar? Porque ao mesmo tempo que a gente está passando um turbilhão, a gente sabe que as pessoas também seguem a vida. Seja presente, sim. Sabe? Você ama a pessoa? Esteja lá. Cuide dos filhos, às vezes, né? Lá na minha casa tem uma rede de apoio, minha mãe, meu pai, minha irmã e todo mundo. Hoje eu peguei a Maria e o Matheus e eu precisava, às vezes, daquele... Eles estão bem, sabe? Eles estão bem, agora eu posso descansar, porque a gente fica o tempo todo, né? Naquela atenção. Ou desmoronar, né? Ou desmoronar. Porque é engraçado como a gente fica tentando ser forte o tempo todo, né? Às vezes a gente conversa assim que se eu soubesse eu tinha chorado mais. A gente fala. Porque parece que agora a gente não tem mais direito de chorar. Especialmente quando você tem filhos, né? Você tenta colocar que você tá bem, que você tá forte. Né? Então, às vezes acaba se privando, né? Exatamente. Porque tem, né? Querendo ou não, eles são os mais Eu não importantes. posso surtar aqui, gente. Vontade, né? Não posso, porque vão olhar e vão se desesperar. Então você tá o tempo todo ali, sabe? E isso que você falou ali, de insistir, é legal, porque
lembra que eu falei pra você, eu comecei a treinar com a Aline e ela me mandava sempre mensagem quando eu não ia, né? Sara, senti sua falta, o que acontecia? E eu não falava isso pra ela na hora, mas recentemente eu falei, Aline, tiveram dias que eu fiquei no sofá, minhas filhas estavam comigo de manhã e eu tava ali com elas, então parecia que estava vindo um fôlego, uma alegria. Quando elas entravam na perua e iam para a escola, parecia que eu fazia assim, ó. Aí eu faltava na aula, aí eu sentava no sofá, aí eu deitava, aí eu queria dormir. A minha única preocupação era perder o horário delas chegarem na escola. E hoje não, hoje eu falei, me ajuda muito isso, né? Estar treinando, fazendo algo assim para me ajudar no meu corpo, na minha mente, mas me pegou essa questão de insistir. E eu acho muito importante mesmo. É normal, o ser humano ele quer estar em contato, em convívio com outras pessoas, ele não quer estar isolado, né? Não é um ser para estar isolado, ele é um ser para estar em sociedade, em comunidade, né? Então, realmente. E o que vocês fizeram para pôr em ordem, assim, a parte emocional mesmo, assim, deixar em ordem o máximo possível, como hábitos? Seja a leitura diária, seja a fé mesmo, seja o que ajudou vocês nas práticas mesmo que vocês fizeram por vocês? Bom, eu não parei de treinar, né? Porque eu preciso para descarregar, para respirar. E a fé, né? Que move montanhas. Às vezes eu olho para trás e às vezes é tão difícil falar nessa área. A gente fica assim, o que a gente fala nessa área? Porque assim, quando tudo acontece, você tem que agir. Quando tudo acaba, você olha para trás e fala, meu, passou a turbulência. Passou a turbulência. Às vezes, nas minhas orações, eu ouço Deus falando assim, Aline, pode chorar. Pode chorar. Sabe? Porque a gente quer ser forte. A gente não é, a gente é forte por graça, né? Por graça de Deus, porque sozinhas não somos nada. É engraçado que a gente, assim, né, a força da mulher, eu acho que tá muito, assim, na sensibilidade que ela tem. Como eu falei, a gente olha para os filhos, olha para a família, olha para todo mundo e fala, não, deixa eu me segurar aqui, porque senão todo mundo desmorona. Isso é uma sensibilidade, né? Você tá cuidando do outro. Só que eu tive também esse momento de, quando acabou tudo, assim, não acabou. Eu dou graças a Deus que o meu marido, ele sempre teve essa percepção. Eu lembro quando eu terminei a rádio, que muitas pessoas falavam assim, e agora vamos fazer um encontro, uma festa, um culto para agradecer. E eu lembro que ele falava assim, Sara, não acabou. Né? Tudo bem, acabou aqui, não acabou a rádio, acabou isso que as pessoas sempre falam, o pior já passou, mas não acabou ainda. E realmente, não acabou. E eu lembro que quando passou essa parte toda em que eu tinha que estar ali sempre, né, o meu último passo foi a rádio, e eu lembro também de ter tido isso, de falar assim, caraca, o que aconteceu aqui, gente? Porque você tenta ser forte o tempo todo e quando acaba parece que faz assim, oi? E é difícil que entendam isso, sabe? Você fala, meu Deus, o que aconteceu que eu nem percebi? Por isso que eu brinquei, se eu soubesse eu tinha chorado mais. Ainda tô Deus entalado aqui. Que ainda vai sair. E essa parte, esse pós, ele às vezes te deixa algumas marcas, né, Aline? Você tem que cuidar disso, às vezes aparece um probleminha aqui. A gente brinca que até acabar tudo isso a gente vai passar por todas as especialidades médicas, né? E então é muito difícil isso também, você tem que se adaptar com várias coisas. Então, para nós, ainda é um momento que às vezes você quer chorar, sabe? Você ainda quer falar assim, só quero que acabe. Só que a gente está lutando contra uma visão de que já acabou tudo, né? Já acabou tudo. As pessoas já se olham, tipo assim, passou, vida, né? Parece que as pessoas estão falando assim pra você, gente, pelo amor de Deus, não tô querendo aqui dizer que a gente não é um bebê, mas assim, parece que estão olhando pra você assim, bora. Já acabou, você fala, calma, mas eu não peguei os pedacinhos ainda, vai acabar, né? Tem a gestação do antes, tem o processo que você passa, que muda e molda tudo, né? E tem o pós.
O pós também é um processo, também é uma fase, né? Mas pra gente que tá de fora, realmente, quando a gente vê vocês falando algo de não, agora acabou, eu já sei que não existe mais o câncer, né? Já, a gente fica assim, opa, acabou mesmo, já era, tchau. E aí a gente para e pensa, igual vocês estão falando, não, realmente, tem um pós, peraí. Qual vai ser esse pós? Como se restabelecer depois de passar por tudo isso? Como que você ficou pós tudo isso? Vocês fizeram algum acompanhamento psicológico ou não? Durante o tratamento, agora, pós, não? Eu fiz durante a quimioterapia, né? Eu fiz terapia. Fiz um pouco também durante a rádio. Me ajudou muito, porque eu ficava, principalmente no início, eu tive que fazer 4 químios vermelhas, né? Que elas te deixam um pouco mais baqueada, assim, né? Eu lembro que eu tinha muita tontura, muito enjoo, então foi uma época que eu não conseguia fazer nada mesmo. Eu era bem dependente de outras pessoas, né? E isso é um aprendizado também, né? Porque a gente nunca quer depender. E eu fiz nessa época, comecei a fazer terapia, fiz durante as químios e um pouquinho da rádio. Me ajudou bastante. Sempre tive a questão da fé, que, como a gente já falou aqui, para mim, de acordo com o que eu creio, não teria sobrevivido sem a fé. Sem essa esperança de que o Senhor estaria cuidando de mim mesmo nos dias mais difíceis. Sabe, você falou de leitura, eu me equipei de vários livros, sabia? Não sei se eu já te falei isso. E ganhei livros de amigas, falei assim, não, esse tempo que eu vou estar fazendo química, eu vou estar mais assim, eu vou ler bastante, tudo, só que não conseguia ler nem escrever, porque era muita tontura. E aquilo foi decepcionante, viu? Exatamente. Então, e aí eu não li nenhum, até hoje eu ainda não li nenhum dos que eu ganhei. Eu ganhei até a Bíblia diferente de estudo, não li nenhum. Então é uma coisa meio assim que não tem como você planejar muita coisa, né? Aí agora, assim, quando eu terminei a rádio, demorei um pouco para ser liberada, para fazer alguma atividade física. Então também estou me cuidando com atividade física agora, que tem me ajudado muito, até na questão do humor, de ter uma disposição, né, a saúde. Não tem como, né? A gente precisa muito disso. E que nem eu falei, tinha dias que eu queria só ficar ali no sofá, e isso também, né, é algo que me ajudou muito a sair dessa situação. Porque você fica muito tempo focado no como que isso vai acontecer comigo, porque é uma adaptação, né? Cada pessoa, como a Aline já falou aqui, é única, um processo único. Como ela falou da questão do seio, não era assim, não me reconhecia. E parece que o mundo todo está achando aquilo maravilhoso e está falando, gente, calma, não é isso. Eu falei para ela esses dias, eu estou reaprendendo a me arrumar, porque eu nunca tive esse cabelo curto. Então, eu não sabia como arrumar um cabelo assim, não achava. Não sei se eu achava bonito, entendeu? Não sei se eu só aceitei ele. Agora a gente acha linda, né? Então, agora eu posso, já até cortei. Mas tende a se arrumar, eu no meu caso, né, que eu fiz a mastectomia, mastectomia é quando você tira tudo, mastectomia. Então, um quadrante não é mastectomia. Não, quadrante é só pedaço. Informação. Eu fiz a mastectomia e eu tive que reaprender. Por exemplo, porque eu ainda não fiz prótese, não vou colocar agora. Então, assim, tem roupa que já não dá mais para usar, né? Então, assim, você tá todo dia enfrentando alguma, né? Tudo mudou. Eu não fiz terapia, mas o que me fortaleceu é esse contato. Porque ter alguém pra falar, Sara, socorro, eu tô passando por isso. Ai, eu me passei também. Esse contato com outras mulheres, porque às vezes quem não passou não consegue. E é uma coisa que a gente até teve uma convidada que veio aqui, e ela falou uma coisa e eu falei, realmente, isso faz todo sentido o que ela falou. Ela é uma psicóloga e ela falou que quando a gente fala pro outro, a gente não está esperando que o outro resolva o problema, dê a solução pro problema. A gente só quer que o outro ouça o que a gente está dizendo e, ok, tá tudo bem. Só que as pessoas não conseguem. Então, ainda mais, né, quem não passou por essa situação, às vezes quer, não, mas não é assim, não fica assim, que não sei o quê, sabe? Não deixa nem você Deixa nem você reclamar.
Aí deixa fala. você sentir, né? E aí, às vezes, conectar com quem tá passando por minha situação é melhor, porque você fala pra ela. Ela entende, Sim, né? entende, Isso que eu tô entendi, falando, né? Eu não fiz terapia, não fiz nada, mas estar em contato com outras mulheres, saber das histórias dela, mas igual eu digo, não foi assim desde o começo, né? Porque no começo eu não queria conversar com as mulheres que tiveram câncer, não queria. Porque é um luto tão grande quando você recebe, é um luto tão grande que você não quer ouvir nada de ninguém. Você entendeu? Tipo assim, você não quer ouvir, eu não queria ouvir. Ai, vai passar. Por mais que eu sabia que ia passar, mas eu não queria ouvir. Tava doendo, eu não queria ouvir. Hoje minha mãe me ligou e falou assim, Aline, tem uma pessoa passando e ela tá triste. Eu falei, mãe, é assim mesmo. Eu não vou invadir o espaço dela, porque no começo é difícil. Logo ela vai me procurar. Porque vai fazer sentido. As coisas se organizam, aí você falou, não, agora eu tô pronta para conversar com a Aline. Não, agora eu quero ouvir como que for. Quero ouvir, trocar essas experiências. Mas no começo o luto é muito grande, né? É interessante que entra até no que a gente estava falando antes sobre a rede de apoio, né? A Sara falou, eu fico meio assim, porque eu tive uma rede de apoio muito boa. Então, às vezes, né, para falar para quem não teve, é difícil. Só que é o que a gente fala, que aqui a informação gera transformação mesmo. Então, assim, se quem está assistindo não tem uma rede de apoio, sinta-se amada por Deus, primeiramente, que é sua rede de apoio, mas também entenda que no processo você pode gerar uma rede de apoio. As mulheres que apareceram aí durante o processo, gerar uma rede. E muitas mulheres são abandonadas pelos maridos durante o tratamento ou quando se descobrem. Então, ou seja, além de entrar num processo desse, elas ainda perdem um alicerce dentro de casa. Então, é muito difícil, né? Sabe, Rafa, quando eu comecei, tava todo mundo à minha volta, mas eu me sentia muito sozinha, muito sozinha, mesmo com todo o cuidado. E uma amiga minha conhecida, que já passou pelo processo, que faz o uso de medicamento ainda, ela falou, sabe o que acontece, Aline? Você descobrir que é só você e Deus. As coisas só entre você e Deus. Sabe? E aí, se você parar e pensar, a salvação é única, né? E quando ela falou aquilo, eu falei, é verdade. Podia todo mundo me falar, né? Me acolher, mas é um processo, eu e Deus. Ainda é. Agora, meninas, eu queria que vocês deixassem uma palavra para as mulheres que estão nos assistindo, né? Uma mensagem assim no coração de vocês para as mulheres. Vai ficar tudo bem. Eu sei que, como nós já falamos aqui, assim, é um baque muito grande. É muita coisa para organizar na nossa mente, né? Muitas preocupações. Mas se você tem alguém que compartilha a vida com você e pode te ajudar nesse momento, aceite isso. Aceite. Às vezes a gente tem também a dificuldade de aceitar. Aceite ser cuidada, aceite ser mimada se preciso, lute bravamente, como nós mulheres estamos acostumadas a fazer, principalmente emocionalmente, né? Acho que nós temos esse dom de lutar aqui dentro, não se deixar abater. Pode ser que sejam dias muito difíceis, com certeza vão ter. Terão outros que não serão tão ruins assim, mas eu creio que no final vai ficar tudo bem. E, assim, principalmente, creia que Deus pode fazer diferença nesse processo. A palavra de Deus diz assim que a gente pode provar e ver que o Senhor é bom. Né? Então, mesmo que você nunca tenha chamado por Ele, mesmo que você nunca tenha pensado nisso, convide Ele para viver esse processo com você. Eu costumo dizer que é assim, né? Se eu chegar em qualquer pessoa aqui e falar, olha, vai ver uma pessoa ali com um problemão e ela vai dar para você esse problema. Ninguém quer isso, né? Só que Deus, Ele é a única pessoa que Ele aceita que você venha e que entregue todos os fardos para Ele. Então faça isso, convide o Senhor para caminhar nesse processo com você, que eu creio que quando Ele está junto, faz toda a diferença.
Não estou dizendo que não terão os dias mais difíceis, com certeza eles existirão, mas você vai ter esperança, você vai ter fé e você vai ter consolo. Tudo isso que a Sara disse. Eu concordo com tudo. Eu concordo com tudo. E principalmente nesse pós, que olhe pra você, né? Os seus estarão bem quando você estiver, né? Então a gente quer parar tudo e falar assim, não, mas meu marido, meu filho, não sei o que tem, não sei o que lá. Só que eles... Meu marido falava assim, quando você tá bem, tá tudo bem, né? E quando você não tá, eu via a estrutura balançar, né? Então, fique bem. Os dias que quiser chorar, chore, não precisa ser forte, chore bastante, tá? Chore comigo pela Sara. Chore que a gente não chora. Chore comigo pela Sara, mas outro dia levanta. Não aceite ficar no sofá jogado. Lute pela vida, bravamente. Vá a festas, vá a parque, encontre pessoas, vá à igreja, vá viver, sabe? Não fique escondida, não. Igual eu disse, eu já fiquei muito revoltada de ouvir isso. Mas hoje eu falo assim, realmente, vai passar. Tenha força aí. Muito bom. Muito obrigado. De verdade, foi um papo assim, realmente edificador e transformador, né? Eu queria falar que vocês estão convidados para vir de novo, assim como eu já falei, vamos falar mais sobre o tema importantíssimo. E agora eu queria apresentar os nossos patrocinadores, ele da Lapa Pastisserie, que é o Marcindo, né, o chefe do Marcindo, que cede os macarrons pra gente comer aqui durante o nosso episódio. E também a Eliette Bressan, que faz as nossas canecas aqui, que na frente tem o Pétalas da Justiça, atrás tem que é informação, é transformação. E os dois mandaram presentinhos pra vocês. Obrigada. Vocês também ganharam. Cada uma ganhará uma caneca. Muito obrigada. A Sara falou, eu vi essa caneca. E eu, que bom, Muito obrigada. De nada, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por querer falar desse assunto fora do Outubro Rosa, né? A gente percebe o coração da pessoa quando já saiu da data comemorativa, né? As datas comemorativas, e mesmo assim fala, não, nós vamos falar desse assunto porque isso é importante. Isso. E assim, não são todas as pessoas que fazem isso, né? Não é... É verdade. Então, muito obrigada por vocês dois.